Canal Ciência Mais. Sabedoria para a vida. Você já parou para observar a Lua no céu e se perguntou por que ela muda de forma ao longo dos dias? Porque às vezes vemos apenas uma parte dela, outras vezes ela desaparece completamente. E em certas noites ela surge tingida de vermelho no meio de um eclipse impressionante. Neste vídeo, vamos analisar os movimentos por trás das fases da Lua e entender como elas acontecem. Vamos também nos aprofundar no fascinante fenômeno dos eclipses lunares e solares, eventos raros que por séculos inspiraram mitos, calendários e rituais ao redor do mundo. Se você realmente gosta de ciências, considere inscrever-se no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e ao final do vídeo não se esqueça de deixar o like caso tenha gostado, pois tudo isso nos ajuda muito a crescer no YouTube e a produzir cada vez mais conteúdos incríveis para vocês. Então, vamos ao vídeo. A Lua orbita a Terra em uma órbita prógrada, o que significa que ela orbita nosso planeta no mesmo sentido de rotação da Terra, diferentemente de uma órbita retrógrada, quando a translação ocorre no sentido contrário ao movimento de rotação de seu planeta hospedeiro, conforme podemos ver nessas animações aqui na tela. A Lua completa uma volta em torno da Terra medida a partir de uma estrela fixa distante, o que chamamos de período orbital sideral, em aproximadamente 27,3 dias. Porém, devido ao movimento de translação do conjunto Terra e Lua ao redor do Sol, quando o ciclo se inicia, a Lua está apontada para o ponto A, conforme você pode ver nessa imagem aqui na tela. E à medida que a Terra e a Lua orbitam o Sol e a Lua orbita a Terra, passados os 27,3 dias, que a Lua demora para completar uma volta em torno da Terra, a Lua agora está em linha com o ponto B do Sol. Para que ela torne a apontar novamente para o ponto A, ela precisa realizar mais um breve movimento orbital em torno da Terra, e a isso chamamos de período orbital sinódico. E esse tempo a mais perfaz um total de 29,5 dias. E ele é o tempo que um corpo celeste, como em nosso caso a Lua, leva para voltar à mesma posição em relação ao Sol vista da Terra. Em outras palavras, é o intervalo de tempo entre duas fases lunares iguais consecutivas, como de uma lua cheia a outra, por exemplo. Esse período é conhecido como mês sinódico, ou lunação, e dura em média os 29,5 dias aqui já dito, ou mais precisamente, o mesmo que 29 dias, 12 horas e 44 minutos, mais precisamente. Em resumo, podemos agora dizer que o período orbital sideral da Lua, tempo para completar uma órbita ao redor da Terra em relação às estrelas fixas, é de aproximadamente 27,3 dias, como também já vimos. No entanto, como a Terra está se movendo ao redor do Sol, a posição relativa entre a Terra, a Lua e o Sol muda. Por isso, a Lua precisa de cerca de 2,2 dias adicionais para alinhar-se novamente com o Sol e a Terra na mesma configuração de fase como de Lua cheia a Lua cheia. Este é o intervalo necessário para que a Lua volte à mesma fase, como de Lua cheia a Lua cheia, compensando o movimento da Terra em sua órbita ao redor do Sol. Você já se perguntou como o universo funciona, das menores partículas até as maiores estruturas cósmicas? Em As Engrenagens do Universo, dos quarks às galáxias, você vai embarcar em uma jornada fascinante que começa no mundo microscópico dos átomos e atravessa escalas gigantescas, explorando os buracos negros e as maiores estruturas do universo, como galáxias e aglomerados de galáxias. O livro está disponível em duas versões, e-book e impresso, exclusivamente na Amazon. Descubra como o universo se constrói peça por peça. O link para ambos os formatos está na descrição desse vídeo. Vamos exemplificar isso agora analisando o calendário lunar do ano 2024. Como vocês podem ver, a lua cheia, que se iniciou às 18 horas e 28 minutos do dia 15 de novembro de 2024, se repetirá novamente às 6 horas e 1 minuto do dia 15 de dezembro de 2024. Você pode calcular isso na mão ou usar uma planilha do Excel para isso,
E ao subtrair a diferença de dias entre esse intervalo de duas luas cheias, vai descobrir que essa diferença de dias entre a lua cheia de novembro e a lua cheia de dezembro são de exatos 29,5 dias, ou seja, o período orbital sinódico da lua. Falando em fases da lua, vamos agora entender como isso funciona. As fases da lua são o resultado do movimento relativo entre a lua, a terra e o sol, e da forma como a luz solar ilumina a lua em diferentes ângulos durante sua órbita ao redor da terra. Esse fenômeno cíclico é responsável pelas mudanças na aparência da lua quando observada do nosso planeta. A lua não possui luz própria, mas reflete a luz do sol. As fases resultam do ângulo entre o Sol, a Lua e a Terra, que determina qual parte iluminada da Lua é visível para um observador terrestre. As fases da Lua podem ser divididas em 4 fases principais e 4 fases intermediárias. A Lua nova, uma das 4 fases principais, ocorre quando a Lua está posicionada entre a Terra e o Sol, com sua face iluminada voltada para o Sol e a face escura voltada para a Terra. Nessas circunstâncias, a Lua não é visível no céu noturno. Após a Lua nova, a Lua começa a se afastar do alinhamento entre a Terra e o Sol. Uma pequena parte da face iluminada começa a aparecer no que chamamos de fase crescente, a primeira fase intermediária. Tomando o exemplo dessa imagem com os horários em cada pedaço da Terra, perceba que nessa fase ela é vista em parte da manhã, à tarde e pouco após o pôr do sol. Uma pessoa que esteja no ponto A da Terra, ou seja, um pouco após o meio-dia, irá conseguir ver a Lua no céu. Uma pessoa no ponto B, pouco antes do pôr do sol, também conseguirá ver a Lua próxima ao horizonte. Já uma pessoa no ponto C, já no início do anoitecer, verá a Lua muito mais próxima do horizonte. Agora, qualquer pessoa entre os pontos D e o ponto G não conseguirá ver a Lua nessa fase crescente. A segunda fase principal da Lua chama-se de quarto crescente, que acontece cerca de 7 dias após a Lua nova, quando metade da Lua visível está iluminada. Nessa fase, a Lua está posicionada a leste no céu após o meio-dia e permanece visível até a meia-noite. Qualquer pessoa que esteja entre os pontos A e D na superfície da Terra consegue ver a Lua em quarto crescente. Após o primeiro quarto, a Lua continua a crescer no céu. Mais de metade da face visível está iluminada, mas ainda não completamente. Essa fase se chama fase gibosa, e a forma visível da Lua se apresenta com uma pequena porção escura à esquerda, e ela é vista no céu a partir do fim da tarde até pouco depois de meia-noite. Aproximadamente 14 a 15 dias após a Lua nova, a Lua, a Terra e o Sol estão alinhados, com a Terra no meio. A face voltada para a Terra está completamente iluminada, e a Lua aparece como um disco brilhante no céu. Olhando essa imagem na tela, você pode estar se perguntando se a Terra não oculta a Lua, impedindo que os raios solares atinjam a Lua, o que a tornaria invisível no céu, como no caso da Lua nova. Ocorre aqui que essa imagem não está em escala. Dadas as gigantescas distâncias e proporções astronômicas, é quase impossível representar o tamanho da Terra e da Lua e suas distâncias em escala. Veja nessa imagem agora a Terra e a Lua em escalas de tamanho e de distância, as separando. Perceba que, mesmo nessa configuração de alinhamento entre Terra, Sol e Lua, com a Terra no meio, os raios solares conseguem facilmente chegar até a Lua. Além disso, a órbita da Lua não é perfeitamente paralela, mas sim inclinada. Essa inclinação não é fixa, mas varia ao longo de um período de 18 anos e 7 meses aproximadamente, podendo oscilar entre 5,15 graus e menos 5,15 graus durante esse período. É nessa fase da Lua que ocorre o eclipse lunar total, e ele acontece quando a Terra se posiciona exatamente entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra completamente sobre a Lua. Isso só pode ocorrer durante a fase da Lua cheia. Os 3 corpos celestes, Sol, Terra e Lua, precisam estar perfeitamente alinhados para que o fenômeno seja visível. A Lua, a Terra e o Sol se alinham em uma linha reta com a Terra no meio. Se a órbita da Lua não fosse inclinada, teríamos um eclipse lunar a cada lua cheia, pois a Terra sempre se posicionaria entre o Sol e a Lua. A linha dos nodos é a intersecção entre o plano da órbita da Lua e o plano da órbita da Terra. É nesses pontos que a Lua cruza o plano da eclíptica, o plano da órbita da Terra em torno do Sol. Um eclipse lunar só acontece quando a Lua está próxima da linha dos nodos durante a fase da Lua cheia. Se a Lua estiver acima,
ou abaixo dessa linha, a sombra da Terra não atingirá a Lua completamente. A inclinação da órbita lunar faz com que os eclipses lunares não sejam eventos tão frequentes. A Lua precisa estar na posição correta em relação ao Sol e à Terra, e isso só acontece quando ela está próxima da linha dos nodos durante a fase da Lua cheia. Essa inclinação cria uma espécie de janela de oportunidade para que os eclipses ocorram. Imagine a órbita da Lua como um pneu inclinado em relação ao chão. A Terra está no centro desse pneu. Para que um eclipse ocorra, a Lua precisa estar no ponto mais alto ou mais baixo do pneu, ou seja, próximo da linha dos nodos, enquanto a Terra está entre o Sol e esse ponto. Com isso, podemos dizer que os eclipses seguem um padrão cíclico, conhecido como ciclo de Saros. A cada 18 anos, aproximadamente, uma série de eclipses se repete em uma ordem similar. Além dos eclipses totais, existem os eclipses parciais e penumbrais. Nos eclipses parciais, apenas uma parte da Lua entra na umbra da Terra. Nos eclipses penumbrais, a Lua passa apenas pela penumbra da Terra. Em suma, a inclinação da órbita lunar é um dos fatores que torna os eclipses lunares eventos celestes especiais e únicos. Mesmo estando completamente na sombra, a Lua não fica totalmente escura. Ela adquire uma tonalidade avermelhada. Isso ocorre porque a atmosfera terrestre filtra a luz solar, permitindo que apenas a luz vermelha alcance a Lua. É como se a atmosfera da Terra estivesse pintando a Lua de vermelho. De uma forma mais detalhada, podemos dizer que a luz do Sol passa pela atmosfera da Terra antes de chegar à Lua. A atmosfera dispersa a maior parte das cores da luz solar, como o azul e o verde. A luz vermelha, por ser de maior comprimento de onda, consegue atravessar a atmosfera e atingir a Lua. É esse fenômeno que faz com que a Lua adquira a característica cor avermelhada durante um eclipse total. Eclipses lunares totais não são eventos raros, mas também não são muito frequentes. Podem ocorrer algumas vezes por ano, mas a visibilidade depende da localização geográfica do observador. Ou seja, mesmo que ocorra um eclipse total da Lua, ele pode não ser visível em todas as regiões do planeta. Às vezes, é possível ver apenas uma parte do eclipse, como nos eclipses parciais ou penumbrais. Em outras ocasiões, o fenômeno acontece durante o dia para certos lugares, quando a Lua nem sequer está no céu. É um espetáculo que dura cerca de 1 a 3 horas, e o ápice, o momento em que a Lua está completamente mergulhada na sombra, pode durar mais de 1 hora. Esse é o melhor momento para observar, fotografar ou simplesmente contemplar a beleza silenciosa de um fenômeno que já inspirou mitos, religiões e teorias ao longo da história da humanidade. Após a Lua cheia, a Lua inicia um processo de diminuição de sua parte iluminada visível da Terra, fenômeno conhecido como minguante. As fases lunares que se seguem à Lua cheia até a Lua nova são gibosa minguante, quarto minguante e Lua nova. Essas fases refletem a posição relativa entre o Sol, a Terra e a Lua, e a forma como a luz solar incide sobre a superfície lunar visível a partir do nosso planeta. Logo após a Lua cheia, a Lua entra na fase gibosa minguante. Nessa etapa, mais da metade de sua face visível ainda está iluminada, mas essa iluminação está diminuindo gradualmente a cada noite. A porção escura começa a se formar no lado leste do disco lunar, enquanto o lado oeste continua iluminado. Essa fase é observável tarde da noite e nas primeiras horas da manhã, sendo visível principalmente nas últimas horas da madrugada até o nascer do Sol. A Lua nasce cada dia um pouco mais tarde e se põe já durante o dia. A fase seguinte é o quarto minguante, que ocorre aproximadamente 3 semanas após a Lua nova anterior, ou cerca de 1 semana após a Lua cheia. Neste ponto, exatamente metade da face visível da Lua está iluminada, a metade oeste, ou seja, o lado esquerdo visto do hemisfério sul. Durante o quarto minguante, a Lua é mais bem observada nas primeiras horas da manhã, sendo visível a partir da meia-noite até o amanhecer. Após o quarto minguante, a Lua entra em sua última fase visível, a fase minguante propriamente dita, às vezes chamada de Lua minguante em foice. Apenas uma pequena parte da Lua permanece iluminada, formando um arco fino e curvado. Essa fase é visível pouco antes do amanhecer, próxima ao horizonte leste. Nesta etapa, a maior parte da face visível está escura, restando apenas uma pequena fração iluminada, que continua diminuindo até desaparecer por completo.
O ciclo lunar completo, da lua nova passando por lua crescente, cheia, minguante e voltando à lua nova, leva cerca de 29,5 dias e é chamado de mês sinódico, como já dissemos no início desse vídeo. Essas mudanças têm sido observadas desde as civilizações mais antigas e influenciaram calendários, agricultura, rituais religiosos e a própria percepção humana do tempo. Um eclipse solar ocorre quando a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol, bloqueando parcial ou totalmente a luz solar que atinge nosso planeta. Esse alinhamento só é possível durante a fase da Lua nova, quando a face iluminada da Lua está voltada para o Sol e sua face escura para a Terra. Existem 3 tipos principais de eclipse solar. Total. A Lua cobre completamente o disco solar, tornando o dia momentaneamente escuro. Parcial. Apenas uma parte do Sol é encoberta. Anular. A Lua está mais distante da Terra e, mesmo alinhada, não cobre o Sol por completo, deixando um anel de fogo visível ao redor da sombra lunar. A faixa onde o eclipse é visível depende da geometria exata do alinhamento. E o fenômeno é sempre mais perceptível em locais dentro da zona de sombra, umbra ou penumbra, projetada pela Lua sobre a Terra. Como é um evento de curta duração e de grande impacto visual, o eclipse solar sempre despertou interesse científico e cultural. No entanto, é fundamental usar filtros especiais ou óculos certificados para observá-lo com segurança, pois olhar diretamente para o Sol pode causar sérios danos à visão. Então, o que você achou desse vídeo? Ficou com alguma dúvida ou quer saber mais? Deixe nos comentários. Obrigado por assistir a mais este vídeo. Não deixe de conferir o card que aparece aqui em cima, onde você pode assistir a outro vídeo incrível que preparamos para você, onde eu falo sobre o aglomerado das Pleiades. Se você gostou do conteúdo e quer apoiar o canal, não se esqueça de deixar seu like. Isso ajuda muito na divulgação e nos motiva a trazer cada vez mais informações interessantes para vocês. E se você ainda não se inscreveu, aproveite para se juntar à nossa comunidade. Até a próxima!